Olá, meus irmãos. Como você sabe, aqui no Meva Campinas, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. O antídoto para esses dias é a celebração. Mediante a isso, Deus tem compartilhado várias palavras de ensino através dos nossos pastores, a nossa casa, a nossa igreja, de como nós andarmos debaixo dessa palavra do antídoto para esses dias é a celebração. Então, durante todo esse mês, nós liberamos vídeos e hoje nós temos a última ministração da palavra a respeito disso. Então, fique aqui, assista, absorva, aprenda, junto com a sua casa, essa chave que o Senhor tem nos dado nesses dias. Capítulo 15 de Lucas, versículo 8. Jesus está falando sobre o reino de Deus. E quando ele está falando sobre o reino de Deus, ele está falando, ele vai colocar três parábolas seguidas. Ele vai falar da ovelha perdida, que o pastor deixa 99 e vai buscá-la. Essa é a parábola número 1 na sequência das três. A número 3 fala de um filho que o pai deixa ele viver as consequências da escolha dele. O mesmo Deus que fala sobre deixar 99 ir atrás, é o mesmo Deus que no contraponto fala também sobre o pai que deixa seu filho viver as consequências da sua escolha. Mas no meio da parábola 1 e da parábola 3, a parábola central vai falar da dracma perdida, daquilo que, vamos ler, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a luz, a candeia, a lamparina, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entre o movimento da ovelha perdida, que o pastor deixa 99 e vai buscar fora, entre o filho que sai de casa e vai se perder fora, Jesus está falando, aí fala de ovelha, fala de filho, e aqui fala de uma mulher que perde algo que precisa ser resgatado dentro de casa. Ainda que parece ser repetitivo demais, mas é do caráter de Deus trazer a mulher como um espelho da igreja, como uma referência da igreja, uma tipologia muito forte da igreja. Então, quando Jesus fala sobre a mulher que tem 10 dracmas e perde uma, não é invenção eu olhar para essa mulher como a igreja, que perde algo dentro de casa. Das 10 dracmas que ela tem, ela perde uma dentro de casa. E você sabe, dracma era um valor monetário daqueles dias, era uma moeda corrente daqueles dias. Irmãos, se você for olhar nas parábolas de Jesus, o número de parábolas que se refere a dinheiro, você vai dizer que Jesus, nós vimos ter as nossas pontos de desconfiança, porque ele fala sobre dinheiro nas parábolas dele quase o tempo todo. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Fala de tesouro, o lugar das suas riquezas. Vai falar sobre o administrador infiel,
que é demitido porque administrava dinheiro. Vai falar do cobrador incompassivo, que tinha uma dívida de dinheiro e foi perdoado e não soube perdoar a outra dívida de dinheiro. Vai falar que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. Vai falar sobre o reino de Deus que era semelhante a um homem que colecionava pérolas preciosas. Vai falar que o reino de Deus é semelhante a uma mulher, se você me deixa chamá-la de igreja, que perdeu dinheiro dentro de casa. E por que o Senhor fala tanto sobre dinheiro? Primeiro, porque é uma parábola. E como a própria Bíblia revela que Jesus não falava nada que não fosse por parábolas. E depois buscaram uma explicação. Aquilo mexeu com seus discípulos. E a ponto de seus discípulos perguntar: Senhor, por que na parábola do semeador, por que o Senhor fala em parábolas para eles? Então Jesus responde de uma forma quase que irônica, mas ele não estava ironizando. Jesus estava falando de forma verdadeira, mas parece uma ironia. Quando eles perguntam por que o Senhor fala para eles por meio de parábolas, ele responde: eu falo para eles por meio de parábolas para eles não entender. Que é quase um absurdo isso. Passar um dia todo falando coisas para o povo não entender. Mas ele explica o porquê disso. Por causa da dureza do coração deles. Então tem que falar em parábola. O que Jesus estava buscando dizer era o seguinte para os seus discípulos: eu estou falando em parábolas para eles não entender, porque o coração deles está endurecido. O que eu estou falando agora, Jesus estava dizendo mais ou menos isso. O que eu estou falando agora são coisas que preciso dizer para eles nesse tempo. Elas precisam ser faladas nesse tempo. Eu só estou falando para eles eu só falo para eles não entender por causa do coração deles estar endurecido. Se eles entender com esse coração endurecido, eles não vão saber responder. Eles não vão me dar resposta. Eles não têm um coração para me dar resposta. Então é melhor que eles não entendam. Porque eles não entendendo, eles ficam fora da bênção, mas também não ficam me devendo nada. Porque cada um vai prestar conta sobre a luz que recebeu. Por isso que eu falei que era melhor não ter vindo no culto ontem à noite. Cada um vai prestar conta sobre a luz que recebeu. Então o que dá revelação não é você estudar teologia. O que dá revelação é você ter um coração quebrantado. Porque ele disse: eu falo por parábola para eles não entenderem. Mas Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: mas para vós eu dou a compreensão dos mistérios do reino dos céus. Para os de fora eu falo em parábola, mas para os de dentro eu dou a compreensão dos mistérios do reino dos céus. Então o segredo para ter a parábola revelada é simplesmente você não ser de fora. É para os de dentro. É para os de dentro. Então, ele vai falar, e eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas vou repetir. A parábola é uma coisa que você faz todo tempo com quem tem filho, criança. O filho faz aquela pergunta absurda, com 5, 6, 8, 10 anos de idade. Dependendo da pergunta que ele faz, você vai explicar da abelhinha, que pega um pólen de uma flor e coloca na outra. E é assim que a mamãe está grávida. Porque pegou um pólen do papai, colocou na mamãe. Você pega os elementos do mundo da criança para explicar para ela uma coisa complexa. O que ela perguntou, a resposta é difícil. Para você transicionar ela para lá, você transiciona a partir de uma parábola. Amém? Então, o fato de Jesus falar tanto sobre dinheiro na Bíblia, não é para entregar para mim, que sou pastor, um monte de esboço para falar sobre oferta. É que no meu mundo, valor é o dinheiro. E como o reino dele é um reino de valores, ele fala do meu mundo, mas ele quer me transportar para o dele, não quer me dar. A intenção de Jesus não é me dar elementos para fortalecer os valores desse mundo. É ele dizendo: ó, no teu universo, o que tem mais de valor é isso. Então eu quero te transportar para os valores do meu reino. Então a dracma perdida na parábola é dinheiro. Mas para Deus são valores de Deus perdidos dentro de casa. Quantos estão comigo?
O que Jesus está tentando mostrar que são os valores perdidos dentro de casa. Mas a coisa mais linda que você pode ver nessa parábola é que Jesus está tentando mostrar para mim e para você o seguinte: se você tem valores de Deus perdidos dentro da sua casa, fica tranquilo, porque o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos dentro de casa. Valores perdidos dentro de casa. Valores que levam junto a celebração. Porque nós já falamos aqui que o troféu do Evangelho é a celebração. O que testifica que você recuperou a dracma é a celebração. Chama amigos e vizinhos, alegre-se comigo, porque eu achei a dracma perdida. E o Senhor vai dizer que todas as vezes que um pecador se arrepende, o que acontece? A festa do céu diante dos anjos de Deus. Só que para mim, para você, um pecador se arrepender é um pastor pregar uma mensagem, no final fazer o apelo, alguém vem aqui e aceita Jesus, e a gente diz: está se cumprindo a palavra, porque um pecador acabou de se arrepender. Isso é verdade? É verdade, sim, mas isso é o começo dessa verdade. Sempre haverá festa no céu cada vez que eu e você nos arrependemos de uma área na nossa vida que está desalinhada com o céu, que os valores de Deus estão compatíveis com o nosso. Quantos estão comigo? Sempre que eu alinho, espelho a minha vida e vejo que um valor de Deus está desalinhado com um valor meu, eu realinho esse valor com Deus. Porque assim na terra como no céu, sou eu ter na terra os mesmos valores que o céu tem. E o que vai roubando a celebração, o que vai roubando a alegria, o que vai roubando o gozo, são os valores de Deus que vão sendo tirados dentro de casa. São os valores de Deus que vão sendo tirados dentro de casa. Você pode ter muitas conquistas, muitos ganhos, que dão uma alegria, que dão uma felicidade, mas que tem prazo de validade, porque ela não está ligada com os preceitos eternos. E Jesus não trabalha nas nossas questões sobre a nossa alma. A alma trabalha com aquilo que tem prazo de validade. Por isso que ela está sempre satisfeita, porque as coisas concernentes à alma, elas vencem. Elas vencem. É o movimento da samaritana. 5 maridos você teve, o 6º não é seu, mas fica tranquilo. O 7º chegou. Porque ela bebia uma água que voltava a ter sede. E Jesus está dizendo para ela: o que eu estou te trazendo é algo eterno, não tem vencimento. O que rouba a nossa celebração, o que rouba a nossa alegria, são o desalinhamento de valores. O Evangelho se torna pesado quando o valor de Deus não é um valor para mim. E eu leio na Bíblia e resolvo que eu vou agora responder para aquilo, mas se não é um valor. Ouvimos coisas aqui ontem à noite. Se você tentar responder para isso, antes que isso seja um valor de Deus na sua vida, vai ser tão pesado que você vai se arrepender. Por isso que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo, e ele foi transbordante de alegria. Não era peso para ele abrir mão do que ele tinha para ter mais do que ele acabou de descobrir. Exercer paternidade, exercer maternidade, se não for um valor, é pesado. Dizer para uma mulher que ela precisa ser sujeita ao marido, se isso não for um valor na vida dela, vai ser muito pesado. Porque se não for um valor na vida dela, alegria para ela só vai existir se o marido corresponder à sujeição dela. Se ele não corresponder, vai ser pesado. Quando algo é um valor para você, é um valor para você. Quando você tem que perder uma coisa por causa da tua honestidade, você escolhe perder. Eu tinha como ganhar, mas precisaria ser desonesto. Eu perco por causa da minha honestidade, mas eu não volto para casa com raiva. Não, porque é um valor que é mais valoroso para mim ser honesto do que ganhar alguma coisa. O Evangelho vai perdendo peso. Vai perdendo peso.
E nós, quando perdemos os valores de Deus, o que vai indo embora, essa dracma que foi embora, ela levou junto a alegria, ela levou junto a festa. Porque quando a gente começa a perder os valores de Deus dentro de casa, a gente vai indo, as coisas vão se deteriorando. É uma espécie de uma insatisfação que vai entrando. Você não detecta, você não sabe explicar. Uma insatisfação é criada. Quem lembra aqui do primeiro capítulo do livro de Joel? Ageu. Quando o povo estava para construir a casa do Senhor, e de repente eles se interromperam, porque cada um resolveu construir a sua própria casa, e o Senhor chega e diz: olha gente, vocês comem, mas vocês não se satisfazem. Vocês bebem, mas vocês não matam a sede. Vocês põem roupa, só que vocês não se aquecem. Dinheiro até colocam, mas quando coloca com um bolso furado. O que o Senhor estava dizendo aí? Ali, irmãos, o problema não era falta de provisão. O problema era falta de satisfação. Vou repetir. Você não vai se me intimidar com o seu silêncio, não. Eu vou continuar brigando. Não faltava provisão. O que faltava era satisfação. Por quê? Porque uma provisão sem o valor de Deus regindo isso, não tem satisfação. Não tem satisfação. Começa a vir um peso. E quando a insatisfação impera a murmuração, impera a reclamação, impera a amargura. Por isso que nós tanto temos ouvido a nossa Lulu falar. E o Senhor nos comunicou, o antídoto para esses dias é a celebração. Porque a maior pressão do diabo hoje é fazer eu e você protestar. Por que o protesto? Porque nós não lutamos mais pela eternidade. Nós não exercemos a fé para chegar na promessa. Exercemos a fé para buscar direito. Quem lembra da parábola do cobrador incompassivo? Faz de conta que você leu. Eu lembro. A parábola do cobrador incompassivo. Você começa tendo um homem. Jesus está tentando explicar a diferença entre o perdão que nós recebemos sobre a morte eterna e qualquer tipo de perdão que a gente tenha que liberar aqui, por mais dolorido que seja para mim e para você. Nessa parábola, Jesus está tentando mostrar que não existe nada que se compare ao perdão da morte eterna. Então ele levanta um homem, chama esse homem um senhor, chama ele de credor, um senhor, e o seu servo lhe deve 10.000 talentos, um valor, uma figura de um valor impagável. E esse homem, ele ia preso, ia ser vendida a esposa, ia ser vendido os filhos, tudo ia ser vendido, está escrito assim. E de repente, ele resolve se quebrantar. Ele resolve dizer: me perdoe. Não faça isso comigo. Eu vou buscar pagar isso. Sei lá se algum dia eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então aquele senhor perdoou ele. E a Bíblia fala que ele sai dali e encontra um conservo que devia 100 denários. Um valor nada expressivo diante daquele valor que ele foi perdoado. E ele disse: me paga. E o servo disse a mesma coisa que esse homem falou para o seu senhor. O seu conservo fala: tem misericórdia de mim, tem paciência, eu vou pagar, em algum momento eu vou pagar isso. E a Bíblia diz que não, que ele pegou e sufocava. Os seus conservos avisaram o seu senhor do acontecido. O seu senhor chama eles: o que aconteceu? Por que você foi fazer isso com o teu conservo? Não devias tu ter perdoado ele assim como eu te perdoei? Ele não gerou clemência igual? Você sabe o que é ser perdoado? Por que você não liberou isso? E a Bíblia fala que o seu senhor o colocou para ser maltratado pelos verdugos. Ele foi preso, até que pagasse toda a dívida, ficou sendo atormentado por verdugos. Mas olha o ponto dessa parábola. O ponto é esse: quando esse homem estava com a razão, ele era certo, ele era o justo, ele era a pessoa que estava totalmente certa na causa, ele foi preso.
E quando ele estava totalmente errado, ele foi solto. Olha que, irmãos, eu não sei se você para ver essas coisas. No primeiro estágio, na primeira etapa, ele está todo errado. Ele é o devedor, ele é o transgressor, ele que está na prática da injustiça, e ele se relaciona com o quebrantamento. Sabe de uma coisa? Ele se conecta com o valor de Deus, e ele é perdoado. Todo errado, ele ia preso e foi livre. Segundo momento, está certo que ele não perdoou, mas ele estava certo. Está certo que ele não perdoou, mas ele era o justo. Está certo que ele não perdoou, mas ele estava com a razão. E agora acabou preso. E o ponto final disso é: Deus não trabalha para eu ter razão. Deus trabalha para eu ser livre. Agora, por que ele não perdoou, Adriel? Porque ele tinha direito. Ele tinha direito, eu tenho direito. Só eu sei o que você me fez. Só eu sei o que meu pai me causou, irmão. Só eu sei que aquele pastor me causou. Só eu sei. Eu tenho o direito de não liberar ele dentro de mim. Eu prefiro os verdugos do que soltar ele. Eu não tenho memória sobre o perdão que eu tive. Eu não tenho memória sobre as quedas que eu tive. Fui lá chorar no meu quarto sozinho, e Deus entregou o espírito dele de volta. Isso eu não lembro. Eu lembro que eu não largo. Foi aquilo que me fizeram. Eu tenho direito. Porque a gente não busca mais a promessa, a gente busca direito. Porque os valores de Deus estão desalinhados. Se eu tenho litígio no meu casamento, eu não luto pelo valor de Deus que é o casamento. Eu brigo pelo meu direito. É o direito. Ele tinha razão. Ele tinha razão. O que você está segurando dentro de você até hoje por direito? Prefere os verdugos do que soltar. Quando ele dá essa distância entre esses dois valores, ele está dizendo: cara, não perca nos seus 70, 80 anos de vida que você tem aqui as coisas que a eternidade te coloca de mão beijada por graça. Você não fez nada, você não tinha nada, Ele tomou o seu lugar, Ele assumiu o seu lugar. Ele: sai daí, deixa que eu morro, vem para cá, eu ressuscito, te trago junto. Vive a vida em abundância, só libera, não tenha direito, venha para mim a justiça. E a celebração vai indo embora. Porque a amargura toma conta. O ressentimento toma conta. Por causa do meu direito. Minhas exigências. Eu tenho direito. Se você soubesse, Júnior. Eu fui no psicólogo. E o psicólogo falou que todos esses defeitos que eu tenho foi por causa do meu pai, irmão. Por causa do meu pai. Eu já estava ruim, fiquei pior agora. Meu único alívio é que agora eu posso transferir culpa. Continuo do mesmo jeito, mas agora eu transferi culpa. Agora o culpado é meu pai. E o psicólogo disse assim: tem um travesseiro aqui, coloca o nome, faz de conta que é o teu pai. Fala, xinga tudo que você quer. Irmão, e você arrebenta. Que eu tenho direito. E perco a promessa por causa do direito. Quando você entende o que estamos falando? Seguro. Seguro. Agora tem uma coisa tão linda. Porque a transferência da culpa. Por que a gente transfere culpa? Alguém pergunta por quê? Obrigado pelo seu interesse. Porque não tem estrutura humana que suporta a culpa. Não tem estrutura humana que suporta a culpa. A gente pensa que a pior coisa que existe é o pecado. Bom, a pior coisa que existe é a culpa. O pecado, ele libera um ferrão chamado culpa. Ele libera um ferrão chamado culpa. O pecado me separa de Deus. A culpa me convence que eu não posso voltar para Ele. E sabe por que eu não posso? Sabe por que eu me convenço que eu não posso voltar para Ele?
Porque eu digo para mim, a culpa diz para mim, você não tem direito. É por isso que eu não me devolvo para as pessoas, que eu estou em conflito, porque eu estou apoiado em direito. Agora a culpa só é transferida, sabe por quê? Porque isso é um mecanismo de Deus. É um mecanismo do Criador. Porque a minha cura e a tua cura está na transferência da culpa que Ele tirou de mim e botou no Cristo. Então transferir culpa não é em si uma coisa errada. É só você precisa transferir para o lugar certo. Porque Ele já se entregou para ser esse depósito de todo aquilo que te fere. Para você poder amar e liberar quem está em sua volta. Deus disse, Juscelio, pega todo o teu lixo, coloca na cruz. E o que eu faço com os lixos que os outros me jogam? Você já sabe onde colocar. Ah, meu Deus. E a celebração volta. Por que a tal da maldição hereditária, tão questionada no mundo da teologia? E eu nem sei se tem teologia para isso. Vou falar do jeito que eu acredito. A Bíblia diz que o Senhor visita a maldição dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. É visita. Não arromba, irmão. Não é um ladrão, é uma visita. A visita toca na campainha. A visita bate na porta. Então, se alguém na sua linhagem em algum momento desajustou o valor de Deus, e aquilo começa a machucar a sua linhagem, quando chega na sua vez, se você tem a Cristo, pode ter certeza, vai bater na tua porta. Meu Deus, eu não entendo, eu tenho um irmão que é ímpio, uma irmã que é ímpia, parece que vive melhor e tal. Fica tranquilo, porque a maldição vai bater aonde? Na sua porta. Por quê? Porque você tem a revelação de onde sepultar a maldição. Você tem a revelação da cruz. Então a maldição vem, Deus vem. Juscelio, tem um histórico de depressão na sua linhagem. Está batendo aqui na sua porta. Você não quer resolver isso. Seus filhos não vão precisar lidar com isso. Daqui para frente ninguém vai. Se você abrir, ah, meu Deus, é porque você sabe onde sepultar isso. Davi, a Bíblia fala, não sei onde é que está na Bíblia, depois você procura. Desconfia e procura. A Bíblia fala que Davi, houve 3 anos sem chuva na terra, 3 anos de escassez. O glorioso reinado de Davi, por 3 anos, irmão, 3, o número da morte e ressurreição, houve uma nuvem de restrição de bênção. Foi restringido, pouca chuva, a terra dava pouca coisa. A Bíblia fala que Davi foi orar ao Senhor. Foi orar. Foi orar. Foi buscar o Senhor e disse, Senhor, eu fico imaginando agora, como eu falo, é enredo, é roteiro para novela da Record, não tem isso que eu vou falar agora. Deus, o que está acontecendo? São 3 anos assim. Eu sei como que o Senhor funciona. O Senhor disciplina todo. Quando o teu povo, o rei, o teu povo, sai da tua vontade, o Senhor tem uma maneira de disciplinar. Ou o Senhor aguça um exército inimigo para atacar a gente. Aí a gente faz um mapeamento e volta para o Senhor, ora, chora, se arrepende, o Senhor reajusta a gente. Ou o Senhor mexe na lavoura. Ou o Senhor retém a chuva. Eu fiz um check-up aqui. E fiz um check-up no povo. Está todo mundo crente. Bati uma radiografia aqui, está todo mundo crente. Por que essa restrição de bênção está aí? E o Senhor fala, o problema não é você. O problema é Saul. Porque tem sangue inocente nessa terra. Saul matou os gibeonitas. E por isso que veio essa restrição de bênção sobre Israel. Para quem não conhece a história, quando o povo de Deus estava avançando para conquistar a terra de Canaã, alguém teve uma ideia fabulosa. Os gibeonitas levantaram representantes deles, foram até Josué e disseram, Josué, nós sabemos o que Deus está fazendo através de você.
ouvimos falar. A gente é de uma terra muito, muito longe daqui de Canaã. Só para você ter uma ideia, a gente saiu de casa com a roupa nova. Olha, a nossa roupa está toda poída, está já se desmanchando. Olha esse pão, parece uma pedra. Nós fizemos um pão fresquinho e viemos para cá. É muito longe, só que lá chegou a notícia que o teu ministério está bombando. Se o diabo não puder me derrubar com crítica, irmão, ele vai tentar me derrubar com elogio. Então, já que nós moramos muito longe, não faz parte da terra que Deus te deu, faz uma aliança conosco. Josué inflado, né? Inflado dos elogios. Meu ministério está bombando. Chegaram lá. Hoje eu recebo, como pregador, já desejei em alguns lugares que para mim era uma utopia. Hoje os convites batem na minha porta. O diabo diz assim: eita, tu tá bombando, hein, cara? E fez uma aliança com os gibeonitas. Bom, quando veio a época dos reis, o rei Saul assume, no zelo do Senhor, ele mata todos os gibeonitas. Mata todos os gibeonitas. O que acontece? Acontece que Deus é Deus de aliança. Então tinha sangue inocente. E agora esse BO cai no reinado de Davi. Eu fico imaginando, irmãos, e você pode imaginar comigo Davi dizendo: Deus, o Saul faz o... Você usa o nome que você quiser aí. O Saul faz a caca. E o BO vem sobre mim. O Saul faz o que faz e o boleto vem para mim. Eu imagino o Senhor dizendo assim: Adriel, pois é, Davi, eu não encontraria no peito de Saul um coração para lidar com isso, mas eu espero contar em você. Você pode remir sua linhagem. Você sabe onde é que sepulta isso. Você tem uma revelação da cruz. Você tem uma revelação onde a morte foi vencida, foi tragada. Você pode resolver esse BO, não só por você, mas pelos filhos, pelos netos, pela toda a tua casa, porque já veio, por quem é e por quem vai. Se os valores de Deus, se se alinhar, meu Deus, busca comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Alguém, por favor, vai comigo. Hebreus capítulo 11. Está escrito assim. Capítulo 7. Versículo 8. Falando sobre o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque, versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém ali está falando daquela experiência de Abraão que deu um dízimo para Melquisedeque. Ali aquele de quem se testifica que vive, que é o Cristo. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os nos lombos de Abraão. Uau! Como é isso, gente? A Bíblia fala que quando Abraão deu um dízimo para Melquisedeque, Abraão deu um dízimo para Melquisedeque, Deus enxergou Levi dando os dízimos. Eu preciso me conectar com isso. Deus olhou Abraão dentro de um dízimo. Deus olhou dentro de Abraão. E Deus viu, olha Isaac aqui, gente. E depois Deus olhou dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, e disse, olha Jacó. E depois Deus olhou dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão. E disse, olha o Levi me dando um dízimo. E porque o tataravô deu um dízimo para Melquisedeque, um dia Deus disse, tragam todos os dízimos para a casa de Levi. O que você faz hoje para Deus, não fica aqui, isso pode alcançar longe. São créditos de justiça que Ele vai pegar. E na tua linhagem, aquele que não tem nada para oferecer, Ele pega um crédito de justiça que você entregou e vai lá pagar.
Quando os valores de Deus são alinhados dentro da nossa casa, como os altares, como se fala, dentro da nossa casa, aquela dracma perdida dentro de casa, os valores de Deus, irmãos, se a gente tem perdido valores de Deus, a gente tem perdido dentro de, como está escrito em Jeremias. Aonde que está Jeremias? Onde é que está escrito isso? Eu vou perguntar. Está por aqui, Jeremias. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Coloca para mim. Porque a morte subiu pelas janelas e entrou em nossas casas. Exterminou das ruas. E os jovens, irmãos, o que acontece? As crianças foram exterminadas da rua. As praças, os jovens, um caos social. E a gente querendo ir lá para fora resolver. Eles, para aí, vai lá para fora resolver, não. Aquilo lá é um extrato final. A morte entrou pela janela da casa e está operando lá fora, é um extrato daqui. Nós precisamos jogar farinha na panela. Fecha a janela da casa onde entra a morte, que a sociedade muda. Mas não, eu me alegro cada vez que abrimos uma casa de recuperação e a gente coloca lá dentro os drogados chamados Miqueias, Isaías. Você já foi em casa de recuperação, irmão? Você acha que a morte entrou na rua, que o cara foi usar droga fora de casa? Só que deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus está tentando mostrar aqui nessa parábola, que o reino de Deus é um reino que você recupera valores perdidos dentro de casa e a alegria volta. Então a vizinha que tinha, como que eu vou dizer? A vizinha, os vizinhos, que eram testemunha de panela voando, agora você diz, vem para cá, vem conhecer o que está acontecendo aqui dentro, alegrai-vos comigo, porque a celebração é o troféu do Evangelho. Agora não espere ficar bom, pronto para celebrar, porque o mistério da celebração está aqui. Canta, ó estéreo, faz o quartinho do bebê, faz o enxoval. É na tua secura agora, é na dificuldade, é nessa dor. Se tem um louvor, se tem gratidão, então o milagre começa, porque não espera ficar pronto para celebrar. A celebração, um antídoto para os nossos dias. Por isso vocês são uma expressão de celebração. Vocês vieram selar coisas aqui, talvez coisas teóricas. Vieram selar com questões muito mais práticas. Casas que se unem, alianças que Deus começa a gerar, uma estirpe de sacerdotes, irmãos, exportadores de lares. Não é um lar perfeito, é um lar que tem celebração. É um lar que tem celebração. É um lar que ele é capaz de rir no dia da falta. Eu nunca vou esquecer quando eu e Luciana um dia botamos macarrão na mesa e não tinha tal da mistura como se fala no Brasil. A mistura não tinha. E a Luciana encebou o negócio lá no azeite. E a Isabel já sabia que a Isabel, irmão, a Isabela já nasceu com a idade que ela tem hoje. Cara, é um nível de inteligência que eu nunca vi nada igual. A Sara era um nível de inteligência, então a Isabel já sabia. Mas a Sara não, irmão. A Sara chegou, mas a Sara 5 anos mais velha, filha, mais nova. A Sara assim, mãe, só tem um macarrão, não tem mais nada. Aí ela dizia assim, é alho e óleo, filha. Macarrão no alho e óleo. E de repente nós não aguentamos, caímos numa gargalhada, nós dois. Não havia ausência de dor. Não havia ausência de dor. Mas não havia ausência de gozo. Porque havia paz naquela casa.
Porque havia casamento naquela casa, porque tinha altar naquela casa, porque tinha compromisso com as coisas do reino daquela casa. E naquele dia, de fato e de verdade, nós podemos experimentar que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Porque os valores de Deus, os valores de Deus, os valores de Deus, altares de conversação e de reconciliação, como bem falamos aqui. A Bíblia diz, irmão, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Como pode? Se Deus nos confiou o ministério da reconciliação, como que a partir de mim pode haver rompimentos? Agora eu não falo que não romper é continuar junto. Não, o negócio é aqui dentro. Se abrir mão dos seus direitos. Porque embora sendo filho, você não perde a condição de escravo de Cristo. Vou repetir isso. O mesmo homem que escreve que agora somos filhos, que nos dá toda essa revelação, o apóstolo Paulo, ele dizia também que ele era prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Por isso que estavam brigando sobre a prisão de Paulo. Os judeus e romanos entraram numa briga. E os judeus disseram: Paulo é nosso prisioneiro. E os romanos disseram: não, não. Ele apelou para César. Paulo é o nosso prisioneiro. E está Paulo ali, aquele povo discutindo, os judeus pensavam que Paulo é nosso prisioneiro. Os romanos: Paulo é nosso prisioneiro. Deram a fala para Paulo. Paulo, muito educado: gente, eu não quero decepcionar vocês. Eu não sou um perturbador, como falo. Eu não sou um homem de intriga. Mas eu lamento dizer para vocês: vocês chegaram atrasados. Eu já estou algemado com Cristo. Ninguém me prende em mais nada, quer fora ou dentro da cadeia. Eu já estou algemado com Cristo. Sou escravo da orelha furada. E o escravo só tem um direito: o de não ter direito. Eu fico imaginando na novela da Record, Abraão subindo um monte com Ló, dizendo: Ló, prosperamos muito. Hoje a nossa geografia não hospeda a nossa prosperidade. Vamos ter que criar uma distância entre nós. Então olha aqui, meu filho, olha nesse monte aqui, olha para lá. Se você quiser ir para lá, quer ficar com essa parte aqui do monte, daqui, se você for para lá, eu vou para cá. Mas se você gostar de cá, fica, eu vou para lá. E o Ló, Deus, Abraão, por favor, não faça isso. Não faça. Abraão, eu só estou rico por sua causa. Eu só estou próspero por sua causa. A bênção está sobre você. Por favor, você escolhe o lado que sobrar para mim. Eu já estou no lucro. E Abraão diz: não, mas isso é na novela, não está escrito. Abraão diz assim: Ló, escolhe você. Abraão não tem escolha. Eu não pude escolher nem poupar o meu filho. Então, se você ainda está em Ló, você escolhe. Mas se você está em Abraão, você não tem mais escolha. Porque você já fez a melhor escolha. Porque você foi escolhido como a melhor escolha para ele. E nesses fundamentos de fé, vamos sendo libertos, vamos sendo livres. Casas restauradas, casas prósperas, matrimônios começam a se ajustar. Por quê? Porque não é a busca pelo direito, é a busca pela promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a busca pela promessa, não é a busca pelo direito. Por isso a celebração, eu preciso celebrar. Não espere a sua mulher ficar do jeito que você quer que ela fique, para você celebrar.
Eu já falei isso aqui, mas volto a repetir. O ajuste na escala de valores, alinhar os meus valores com Deus. Quando que eu sei que é um valor? Se é um valor para mim, eu celebro. Irmãos, se for importante para mim, eu dou um jeito. Se não for, eu dou uma desculpa. Tudo que eu valorizo, eu celebro. E tudo que eu valorizo, se valoriza. Olha a minha Lulu como ela está. Tudo que você valoriza, se valoriza, irmão. Como diz o meu amigo pastor Telmo, comprei na planta. Então assim que o Telmo fala da Viviane, comprei na planta, era um banhado, olha aí hoje. Hoje está, que investimento. O que você valoriza, se valoriza. Tudo que você valoriza, se valoriza. E quando eu sei que eu valorizo, o que você valoriza, você celebra. O que você não valoriza, você usa. Vou repetir. Aquilo que eu valorizo, eu celebro. O que eu não valorizo, eu uso. E você sabe quando alguém te usa, e você sabe quando alguém te celebra. Eu fico tão feliz com aqueles que vieram, hoje congregam comigo aqui, que já estão há mais de 2 anos, que o Juscelio da internet, esse Juscelio daqui, já furou o balão do Juscelio da internet para você. Os irmãos que estão comigo aqui, os motos que vieram de tão longe, conviver com aquele Juscelio da internet é bem melhor. Está aqui, é bem mais difícil. Por causa das alternâncias. Não é fácil lidar comigo, irmão. Eu abraço uma pessoa aqui de manhã, beijo, choro, 5 minutos depois eu passo, não vejo. Ela vem em minha direção, passa direto, eu nem olho. E a Luzinha fica, amor, tu viu, o fulano veio, eu não vi. Amor, mas amor, não adianta, se ele não me amar assim. O dia que eu ver, de fato, olhar no olho e ver, e eu não abraçar, não cumprimentar, vou ficar preocupado. Mas enquanto... Aí um chama de TDAH, o outro chama de irmão, não quero transferir nada. O que eu puder consertar, eu vou consertar. Mas eu não vou inventar. Não. E eu fico tão feliz com quem já suporta o Juscelio presencial. Com quem já suporta o Juscelio presencial. Porque todo homem, toda mulher, irmão, tem o Jesus e tem o Cristo. O Jesus é aquela tua humanidade. O Cristo é aquela porção de Deus que está sobre você. Quem não suporta o Jesus que em você está, vai perder contato com o Cristo que está em você. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de humanidade. Você sabe quando você... Então, hoje essas pessoas que estão perto me celebram. Elas me celebram. Você sabe quando você é usado e você sabe. Irmãos, quando você passa uma experiência que você descobre depois que você foi usado, é ruim, não é? Aquilo que eu valorizo, eu celebro. Aquilo que eu valorizo, eu dou atenção. Aquilo que eu valorizo, eu invisto. E hoje, o ponto nessa manhã para nós é nos alinhar com os valores de Deus. Como que eu faço para me alinhar com o valor de Deus? Faz de conta que você está interessado, pergunte como. Obrigado. Ela acendeu a... Como que ela começou o processo? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não é a minha opinião, irmão. Não é o resultado da minha experiência de vida. Não, é que Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Digno entre todos seja o... As pessoas dizem, pastor, você valoriza o casamento porque você é pastor de casamento. Irmãos, eu nunca falei que eu era pastor de casamento. Isso é um rótulo que me colocaram. Um bom rótulo, mas cuidado. Mesmo o bom rótulo te limita. Não, eu não valorizo o casamento porque eu sou pastor de casamento, porque é o meu chamado. Não.
Quem valoriza o casamento é Deus. Ele falou: digno de honra entre todas as coisas seja o casamento. Quando você alinha a sua escala de valores com a escala de valores de Deus. Agora, uma coisa linda que acontece: quando você valoriza um valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. Então, se Juscelia e Luciana valorizam o casamento, fica tranquilo que o casamento vai valorizar Juscelia e Luciana. Quem éramos nós? Só nós sabemos. Mas Jesus estendeu a sua mão. Tu é muito novo para isso, né, irmão? Essa não deu. Vai. Alinhamento, irmãos, de valores. O reino de Deus é um reino de valores. Se nós não ajustarmos a nossa escala de valores, porque uma coisa é absoluta. Olha que para uma coisa ser absoluta, ela tem que ser muito forte. Cada pessoa que está aqui nessa cadeira vive segundo a sua escala de valores. Não adianta, você vai viver segundo a sua escala de valores. E se eu tivesse tempo, eu ia falar sobre dinheiro. Em outro momento, eu posso te dizer. Quando você, na sua escala de valores de Cristo, ela peleja contra a escala de valores de Mamão. Por isso que eu li para você o versículo 4 de Hebreus 13. Põe lá, por favor. Hebreus 4, 13. Bora, irmão. Versículo. Digno de honra. Deixa aí, digno de honra. Seja o próximo versículo. Só para você saber depois o que ele vai te falar. Seja a vossa vida sem... Avarento não sabe viver aliança, irmão. Porque os valores dele não correspondem aos valores de Deus. Porque o avarento valoriza o dinheiro e Deus valoriza a aliança. Por isso que depois de matrimônio ele vai falar: seja a sua vida sem avareza. Por isso, como que você olha o dinheiro determina como você olha todas as coisas em sua volta. Porque como você olha o seu dinheiro revela se você olha a partir de Cristo ou não. E você sabe, se você não usar o seu dinheiro para servir a Deus, você sabe que você vai usar Deus para servir o seu dinheiro. Quer seja um pastor, quer seja um empresário, quem quer que seja. Digno de honra, seja um matrimônio. O valor de Deus mais alto ainda é a partir de uma aliança. Por isso, comecemos a celebrar o casamento. Celebramos os filhos. Celebramos a família. Celebramos os altares nas casas. Celebramos a partir da casa. Os louvores. Porque o contrário disso é que a alegria vai junto com a dracma. Essa dracma perdida, irmão, nada mais é do que a própria alegria. Porque quando a dracma voltou, voltou a alegria. Quando a dracma voltou, voltou a festa. Quando a dracma voltou, voltou a celebração. O que estava perdido? A celebração, que vai indo embora quando os valores de Deus vão sendo distorcidos no nosso meio. É desafiador viver um valor de Deus. Deus tem a sua escala de valores, está aqui. Davi tinha a sua escala de valores. Mas vale um dia na sua presença de que 1000 por aí. Imagina onde que a presença de Deus estava na escala de valores de Davi. Imagina o apóstolo Paulo escrevendo todo o seu currículo.
que lhe fez tão célebre. E de repente ele diz: mas eu considero isso tudo como esterco de que ter a Cristo. Aonde Cristo vinha na escala de valores. Mas Jesus também tem uma escala de valores. Uma delas é fazer a vontade do Pai. Mas uma delas, você já parou a refletir sobre isso? Aonde que você vem na escala de valores de Jesus? Você já parou para pensar, aonde será que eu estou na escala de valores de Jesus? Aí Jesus diz: uma alma para mim vale mais. Agora que você acabou de assistir essa mensagem, agora que o seu coração já está cheio dessa palavra de ensino, quero convidar você em sua casa a arrastar tudo para o lado aí e vamos celebrar o Senhor juntos, vamos praticar o que nós temos ouvido. Celebre o Senhor com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, mas não deixe de celebrar o Senhor nesses dias. Então aproveite e pratique aquilo que você ouviu em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, bem forte. Oh, 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 oh. Os santos e os anjos prostram-se aos seus pés. Os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Vamos dizer os anjos e prostram-se aos seus pés. Os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro E a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Rei da glória. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos, os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos hoje, os santos e os anjos prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Vamos dizer: Tu és digno de tudo e não outro. Tu és digno
E dia e noite nós não vamos parar de liberar incenso. E dia e noite. Levante as suas mãos o mais alto e diga: dia e noite. Olhe para os céus e libere isso para o trono. E dia e noite. Esse é o compromisso da igreja. Que dia e noite suba a ti. Oh, do ocidente ao oriente. E dia e noite. Aleluia, aleluia. E dia e noite suba. Vamos lá. Dia e noite suba a ti com muita força. E dia e noite suba a ti. Nossa adoração. Ele rise. Dia e noite Suba a ti, nossa adoração. Ei! E dia e noite suba a ti. Nossa adoração. Ei! E dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. É, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória para sempre, para sempre. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo. Ei! Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. You are worthy. Te exaltamos. É isso que nós vamos fazer entre as nações da terra. Hey! Te exaltamos. Te exaltamos. Vamos lá, eu quero ouvir a voz da igreja cantando, te exaltamos. Ei, te exaltamos. Te exaltamos. É isso que nós vamos fazer nas nações. Te exaltamos. Yeah. Oh. É isso que nós vamos fazer nos quatro cantos da terra, igreja. Te exaltamos. I exalt your name. Te exalt. Oh, I exalt your name. Te exalt. Aleluia. Oh, Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Bendito seja o Senhor, te exaltamos. Aos irmãos da Flórida que estão conosco, nós dizemos: You are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Exalte o nome do Senhor no seu lugar agora. Comece a levantar o nome que é digno, que é acima de todos os nomes. É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade, daqui por toda a eternidade. Povos de todas as línguas, tribos e nações exaltarão teu santo nome. Oh, vamos lá, igreja, deixa subir o som da gratidão. Oh, nararabação, nararamaie, nararamaie, eu sou. Em uma só voz, tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Com as mãos bem alto diga: tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, aleluia. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda bem forte. Batam palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos. Celebrai a Deus. Batem palmas todos os povos. E celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo ambiente de oração precisa ter celebração. Todo ambiente de oração precisa ter vivas de júbilo, porque o povo de Deus sabe que ganhou a vitória antes mesmo de sair para a batalha. Alguém compôs assim, que quando eu vou para a guerra, ele já está vindo com a cabeça do inimigo nas mãos, porque nós somos da vitória. Diga para o seu irmão: a vitória é do povo de Deus, a vitória da batalha do povo de Deus. Então eu quero te convidar, o tempo de cantar chegou nessa tarde. Vamos celebrar ao Senhor com muita alegria. Diga assim: o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. Ele vem, e ele vem saltando sobre os montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Aleluia! E seus cabelos são
Alguém diz assim: libera um brado de vitória ao Senhor. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou tira o pé do chão. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou e podem me chamar de maluco. Podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou. Eu quero te ouvir dizendo isso. Deixa que dizem, mas eu estou. Vamos lá, libera. Podem me chamar de maluco, apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de desequilibrado, podem me chamar de maluco. Podem me chamar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Você sabe de uma coisa? Eu vou ter 80 anos e eu vou estar cantando a mesma coisa. Porque eu sou alguém disse, ainda que eu tenha que me vestir de palhaço e andar nas ruas, mas se Jesus for conhecido, eu vou dançar. Então eu quero te convidar. Se você tem de 0 a 100 anos, você vai liberar sua dança para Jesus, porque eles vão chamar a gente de loucos. Eles nem imaginam, nós somos completamente loucos. A gente passa 12 horas orando, é loucura, cara. Mas quando Jesus descer na terra, nós vamos dançar com Ele, com Ele. Então vamos lá, tira o pé do chão aí, celebra. Podem me chamar de maluco, podem me chamar. Tem algumas pessoas que não estão dançando. Podem me chamar de maluco. Vai, mas eu estou. Podem me chamar de maluco. Podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou. Podem me chamar de maluco. Podem me chamar de pirado. Podem me chamar de desequilibrado, Mas eu estou. apaixonado, Mas eu estou. apaixonado, Mas eu estou. apaixonado, Mas eu estou apaixonado. apaixonado. Vira pro seu irmão e diga assim: haha. Eu estou apaixonado. Eu acho que o vinho melhor ficou pro final da oração. Eu estou apaixonado. Ei, ei. Eu estou eu estou apaixonado.
Eu aprendi a beber todas na glória de Deus. Eu aprendi. Os anjos estão cantando, eu cantarei. É isso? Os anjos estão dançando, eu dançarei. Que? A melodia do céu. Essa é boa. A melodia do céu. Quem pode dançar com os anjos? Vamos lá, vamos marcar isso. Os anjos estão cantando, eu cantarei. Vamos lá, tira o pé do chão. Os anjos estão dançando, eu dançarei. Vamos lá. A melodia do céu. A melodia do céu. É isso. A melodia do céu. Vamos lá. A melodia do céu. Vamos lá, os anjos estão cantando. Os anjos estão cantando, eu cantarei. Os anjos estão dançando, eu dançarei. O quê? A melodia do céu. A melodia do céu. A melodia. Vamos lá. Só para aqueles que vivem no Espírito, vamos dançar com os anjos. Os anjos estão cantando, eu cantarei. Os anjos estão dançando, eu dançarei. Ok? A melodia do céu. A melodia do céu. Ah, eu acho que você não sabe disso. Eu acho que você não sabe. Mas essa canção Deus deu para o Mevan Campinas. Ela é nossa. Ela é nossa. Nós vamos liberar ela como se fosse a última vez que nós fôssemos cantar ela. Porque os anjos, eles decidiram descer na eternidade e dançar com a igreja. Então nós vamos entrar nessa melodia. Jovens, vamos entrar na melodia. Vamos comigo. Os anjos estão cantando, eu cantarei. É isso? Os anjos estão dançando, eu dançarei. A melodia do céu. Yeah! A melodia do céu. Vamos lá. Os anjos estão. Os anjos estão cantando, eu cantarei. Pega um irmão, dança com ele. Os anjos estão dançando, eu dançarei.
Dance com os anjos. A melodia. Vamos lá, igreja. Move os seus pés de lugar. Vamos, Sandro. Tem uma dancinha em você, cara. Os anjos estão cantando. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa. Homens, alguns de vocês estão olhando pra mim assim. É melhor dançar com os anjos do que com a pornografia. É melhor dançar com os anjos do que com a masturbação. É melhor dançar com os anjos do que com o videogame. É melhor dançar com os anjos. Então vai, meu filho, tira o seu pé do chão. Algumas mulheres estão olhando pra mim assim. Vamos lá, minha filha. É melhor dançar com os anjos do que com a fofoca, do que com a maledicência. É melhor dançar com os anjos, do que com o pecado. Então vamos lá, Gisele. Ei! 1, 2, 3, vai! Os anjos estão cantando, eu cantarei. Os anjos estão dançando. A melodia do céu. Hey, hey. Os anjos estão cantando, eu cantarei. Os anjos estão dançando, eu dançarei. A melodia do céu. A melodia do céu. Vamos lá, profetas. Libera. Os anjos estão cantando, eu cantarei. Os anjos estão dançando, eu dançarei. A melodia do céu. A melodia do céu. A melodia do céu. Com palmas proféticas. Vamos lá. O mais forte, vamos. Vamos lá. Não se canse nas suas palmas, libere elas para o Senhor. Deus chamou algumas Miriams nessa tarde. Tire o pandeiro da gaveta. Tire o pandeiro da gaveta. Vamos lá, Miriam. Profetiza através das